e vejo outros dados como dados muito relevantes, como é a própria situação do Putin dizer que não quer falar ao telefone com o Erdogan. Ontem eu fiz uma live muito extensa falando sobre a disputa no Mar Negro e hoje já teve sinal novamente que a ponte da Crimeia pode voltar a ser atacada. Hoje, novamente, os russos disseram que evitaram um plano de sabotagem contra a sua frota no Mar Negro. Então as coisas estão acontecendo. O próprio presidente turco, que esperava que o Putin fosse à Turquia em agosto, não está conseguindo falar com o Putin nem ao telefone em relação a essa questão do restabelecimento do acordo de grãos. Quer dizer, as coisas estão ficando mais claras sob o ponto de vista de quem quer o quê, quem pode ir até que espaço dentro desse conflito. E eu acredito que, se bem, por um lado, nós estejamos com as janelas de oportunidade para negociações de paz fechadas no curto prazo, essa fala do Putin com os Estados africanos, de alguma forma, sinaliza que a Rússia compreende, sob o ponto de vista geopolítico, a coisa como, de alguma forma, vinculada à aceitação, por parte, inclusive, de seus parceiros, de algo que lhes possa ser admissível. Por exemplo, gente, o Irã e a China, que são os parceiros talvez mais próximos, inclusive a nível militar, excetuando Belarus da Rússia, eles teriam uma situação muito desconfortável sob o ponto de vista da justificativa da presença russa em Kherson ou em Zaporídia, porque existem pleitos territoriais dentro desses países de minorias muito expressivas. Existem pleitos territoriais, por exemplo, na Índia, existem pleitos territoriais no Irã. No Irã você tem curdos, você tem populações turquificadas, você tem árabes, você tem uma série de populações que tendem à ideia de construção de seus próprios estados nacionais. Na China você tem um componente da população turquificada de Xinjiang. Então eu vejo, e aqui sem nenhum tipo de medo de errar, que naturalmente o Putin tem absoluta ciência dessa realidade, desse panorama, e que o mais importante para a Rússia, hoje é o dia de dizer é o dia de fazer aquelas revelações em relação ao meu pensamento sobre esse conflito a nível de impressões, opiniões e informações que a gente tem, que podem ilustrar muito a percepção daqueles que estão mais afastados, mais alijados, ou que estão muito ligados à propaganda espalhafatosa dentro desse conflito, não é? E eu tenho a impressão que o mais importante para a Federação Russa, nesse atual contexto, é a neutralidade da Ucrânia. É não ver suas fronteiras ameaçadas a partir da instalação da OTAN e de ataques que possam ser perpetrados por procuração pela Ucrânia contra seu território. Então, o objetivo mais importante da Rússia, ao meu ver, dentro da situação atual, é que você não tenha uma Ucrânia que possa lhe ameaçar. Porque são múltiplas as ameaças com as quais a Rússia tem que lidar. Não é questão militar, gente. Você vê a pressão que o Ocidente faz no Cáucaso. Você vê a pressão que o Ocidente faz no Cazaquistão. Você vê a pressão que esses países ocidentais que estão lutando contra a Rússia e armando os ucranianos fazem diplomaticamente em várias frentes, inclusive com relação à Austrália, com relação ao Japão, com relação à própria Turquia, reaproximando a Turquia da OTAN, com relação a Israel, com relação a uma série de situações que, em algum momento, do ponto de vista pragmático, não é? Diplomática e politicamente, podem criar situações difíceis para que nós tenhamos um desfecho, e aqui eu digo sem medo de errar, que esteja de acordo com esta possibilidade, sob o ponto de vista militar, que as pessoas veem de forma, eu quero crer, muito restrita. Mas o Putin pode conquistar territórios, quantos territórios ele queira. Eu acho que isso é muito complicado. Tanto que eu digo que a maior ameaça que a Rússia vive nesse conflito, ao meu ver, é a ameaça que paira em relação à extensão do conflito no que tange a propostas e situações de caráter disruptivo que possam ser implementadas. Por exemplo, no Cáucaso Norte, com relação às populações turquificadas. Eu já falei várias vezes, Chechênia, Ingushétia, Daguestão, Tcherquésia, a própria Abkhazia, Ossétia. Então, as coisas são, sob o ponto de vista pragmático, sob o ponto de vista real, elas são muito mais complicadas do que no mundo, eu diria, de uma espécie de lacração espalhafatosa que existe hoje nas redes sociais
e que existe de lado a lado, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Militarmente, nós percebemos que os russos conseguiram estabelecer linhas de defesa muito bem feitas, apesar de hoje os ucranianos estarem reivindicando que em algumas dessas linhas eles estariam fazendo pequenos avanços. Mas a gente sabe que a contraofensiva ucraniana, que já vai para quase 2 meses, está muito aquém do esperado. Está muito aquém do esperado, pelo menos até aqui. E a gente sempre acompanha esse fato das linhas estarem muito aquém, né, ou as conquistas estarem muito aquém, olhando para a perspectiva de que a Aliança Atlântica crie novos focos, novas frentes de tensão, corroborado por declaração do embaixador russo nos Estados Unidos, não é? Que falou claramente que o grande problema são as frições que estão sendo criadas em outras frentes, que podem levar o mundo a uma guerra total, corroborado por uma série de iniciativas políticas. Vejam, por exemplo, que os russos buscam caminhos alternativos no que diz respeito ao fornecimento, à troca de recursos energéticos, inclusive passando pelo Cáspio, que evitam o Cazaquistão. Porque o Cazaquistão é outro território que está em disputa, gente. Nós não podemos evitar esse tipo de análise ao fazermos uma análise que seja única e exclusivamente de cunho militar, única e exclusivamente em relação a aspectos de quem detém ou não detém mais ou menos munição. Porque é um conjunto de fatores que vai levar em algum momento ao desfecho. Então, por isso eu vejo como muito importante, e vai mais ou menos em linha com o que eu imaginava que fosse acontecer em algum momento, essa sinalização do Putin. Isso não é para hoje, porque essa janela de negociação de paz está fechada. Está fechada por uma série de fatores e circunstâncias, inclusive pela exacerbação em vários outros pontos, além do território russo. Shoigu teve na Coreia do Norte. Shoigu teve na Coreia do Norte porque os Estados Unidos levaram um submarino nuclear para a Coreia do Sul. A fronteira entre Israel e o Líbano é uma bomba relógio. E se eclode alguma coisa na fronteira entre Israel e Líbano, você vai levar toda aquela aliança de países que apoiam os iranianos, como os sírios, como o Hezbollah no Líbano, como os grupos iraquianos a favor de Teherã, para um grande conflito contra Israel. E você teve toda uma costura ali de aproximação do Irã com a Arábia Saudita patrocinada pela China, que, ao meu ver, busca, de alguma forma, uma solução negociada para esse conflito. As janelas de oportunidade para as negociações de paz estão fechadas no curto prazo. Continuo vendo dessa forma. Mas a sinalização do presidente Putin dá a entender, pelo menos para a minha percepção, que os russos têm o objetivo primordial de garantir a neutralidade da Ucrânia e, garantindo a neutralidade da Ucrânia, de alguma forma garantir algum escudo de conforto, de comodidade, para que o objetivo da divisão do território russo por parte daqueles mais radicais nos setores do complexo industrial militar dos Estados Unidos seja levado a cabo. Essa é a análise racional mais tangível que eu consigo observar nessa sexta-feira.